Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: Trafor parapsíquico de retrovida. Tá, eu vou explicar. Algumas palavras fazem parte do vocabulário da conscienciologia, então muita gente não conhece, tá certo? Trafor é o seguinte: é um talento especial que a pessoa tem. Um ponto forte, assim, né, que a pessoa tem. Tá, então, mas olha, no caso aqui, ó, trafor parapsíquico de retrovida. Eu achei interessante falar nisso daqui, porque de repente, pode ser que alguma pessoa se interesse em estudar esse assunto aí, tá? Porque na verdade, na vida das pessoas, mesmo aquelas consideradas leigas, é uma caixinha de surpresa. Quando a pessoa começa a estudar, pode ser que comecem a acontecer fenômenos parapsíquicos com ela, fenômenos paranormais com ela. Isso é muito comum, porque até aquele momento, às vezes suponhamos que a pessoa teve interesse de começar a estudar isso com 25 anos, como foi o meu caso. Até aí já tinha acontecido coisas comigo, mas eu achava apenas estranho. Mas aí virou uma bola de neve, tá certo? Tá? Então pode ser que isso ocorra com outras pessoas, né? Tá? Então é assim, ó. Um, um trafor, então seria um talento especial que a pessoa possui ou possuía numa outra vida. Então no caso aqui, ó, trafor parapsíquico de retrovida. Quer dizer, numa vida passada a pessoa tinha um talento especial parapsíquico, não um talento qualquer, um talento parapsíquico. Assim, vivenciava fenômenos paranormais. Naquela vida lá, numa vida passada. Tá? Suponhamos assim, ó, que a pessoa numa retrovida, a pessoa tinha a habilidade de levitar. Tá certo? E nesta vida aqui a pessoa não tem essa habilidade. Suponhamos que naquela vida a pessoa tivesse numa vida passada, a pessoa tivesse essa habilidade de levitar. Levitação. É um talento parapsíquico. Tá certo? Agora, é assim, eu penso assim, ó. Na minha opinião, o trafor parapsíquico de retrovida só é recuperado nesta vida se ele tiver alguma utilidade na vida atual, na programação existencial, na proexis atual, na vida presente. Então aquele talento ele só é recuperado assim na sua plenitude se ele tiver alguma utilidade prática, né, na vida atual, tá certo? Mas é curioso a gente estudar, porque conforme eu for falando, as pessoas vão entender por que é interessante eu tocar nesse assunto. Então, se a pessoa tinha aquela habilidade naquela vida, uma habilidade paranormal numa dada vida passada, então ele só é recuperado nesta vida aqui, aquele talento especial só é recuperado nesta vida atual aqui, se ele tiver alguma utilidade para a pessoa. Tá certo? Mas, veja bem, tem um detalhe interessante. Assim, o que eu estou dizendo, ele só é recuperado na sua plenitude, a pessoa exercer domínio, controle naquela habilidade ali, na vida atual, isso só acontece se aquilo tiver alguma utilidade na vida atual. Mas é interessante porque o fenômeno ele pode acontecer aqui na vida atual. Na minha juventude eu fiz parte de um grupo de jovens pesquisadores do assunto. Logo que eu comecei a estudar o assunto, na verdade foi o meu primeiro grupo. E era um grupo meio fora de série. O pessoal tinha um talento fora de série. Assim, talento paranormal, assim, parapsíquico. Eram jovens assim, rapazes e moças, tá certo? E eles falaram para mim, olha Guilherme, numa vida passada o grupo se comunicava telepaticamente, tá? Eles me informaram, né? Eu falei, que bacana, tal, né? E eu obtive, né, no curto espaço de tempo, assim, que eu fiquei junto com eles, eu fiquei junto com aquela turma lá uns 2 meses, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas eu obtive algumas informações muito interessantes, e uma delas foi essa daí. Eles falaram, olha,
numa vida passada, a gente se comunicava, o grupo se comunicava telepaticamente. Falei, ah, legal, bacana, né? Um negócio, uma informação interessante e tal, né? Aí, o tempo passou, os anos passaram, quando eu estava por volta de uns 28 anos, mais ou menos ali, aconteceu uma comunicação. Eu me comuniquei telepaticamente com uma pessoa, na época era minha mãe, hoje ela não está mais viva, né? Eu a chamei, assim, mas espontaneamente, tá certo? Então, aí foi onde eu confirmei. Eu falei, olha, porque um fenômeno dessa magnitude, ele não acontece, porque não, assim, isso, bestamente, assim. Uma pessoa em alguma vida passada já teve contato com isso, de alguma maneira, porque é muito difícil acontecer uma coisa dessa assim, assim, do nada, assim, sem explicação nenhuma. Então, tem que ter uma raiz. Então, aí foi onde eu confirmei. Eu falei, olha, aquela informação que eu obtive no grupo, que o grupo se comunicava telepaticamente, é verdade, porque aconteceu comigo esse fenômeno espontaneamente. Tá certo? Eu chamei a minha mãe, eu tinha acho que uns 28, 27, 28 anos, alguma coisa assim. E eram duas casas, eu estava na casa do fundo e tinha a casa da frente. E depois, assim, eu sugiro para aquelas pessoas interessadas que leiam, né? Depois que eu fizer o upload deste vídeo aqui no YouTube, que leiam, porque às vezes eu acrescento mais algum dado ali no YouTube, né? Assim, eu digito algumas coisas ali e tal, e eu vou descrever essa experiência aí da telepatia. Então, a telepatia não é assim você montar um experimento com um amigo, com os amigos e ficar ali assim, se concentrando assim, tal. Não é isso assim, você ter aquela sensação ou a impressão que você adivinhou alguma coisa, o pensamento da pessoa. Não é desse jeito. Tá, quando aquilo aconteceu comigo, saiu uma bola de energia do meio da minha testa assim. Então eu vi que a telepatia, no estado da vigília física ordinária, assim, no dia a dia, assim, não é uma coisa simples, aquilo ali é muito complexo. O que eu notei requer muita energia, né? Tá? Agora, é diferente da telepatia extrafísica. Existe a telepatia, quando a gente está assim, projetado fora do corpo físico, a gente se comunica com as outras pessoas, os outros projetores conscientes, assim, e com os espíritos, né? Através da telepatia. Telepatia extrafísica. Aí já é outra situação, porque você está livre do corpo físico. Mas eu estou dizendo aqui, ó, no estado da vigília física ordinária. Então, naquela experiência assim, que foi espontâneo, saiu uma bola de energia assim. Não é uma bolinha, é uma bola de energia de mais ou menos uns 8, 10 milímetros, assim, centímetros. Assim, uma bola, assim, mas uma bola de energia saiu da minha testa, assim, espontaneamente, lá do meio da cabeça, assim, ó. Sabe? Aquilo foi uma coisa espontânea e eu fiquei muito, assim, surpreso e assustado, porque eu era jovem e falei, nossa, que coisa, né? Eu pensei comigo na hora, porque foi uma época que aquilo tinha virado uma bola de neve e acontecia fenômeno de todos os tipos comigo. Já fazia uns 3 anos que vinha acontecendo, diariamente acontecia fenômenos. E aquele ali eu falei assim, putz, é uma coisa danada que eu não tenho controle. Que eu fiquei assustado, porque aquelas coisas aconteciam espontaneamente comigo. Né? E saiu uma bola de energia assim, na hora eu, assim, mãe, assim como se eu estivesse chamando minha mãe, assim. E passou algum tempinho, ela veio mesmo, lá na casa do fundo, perguntar por que você está me chamando? Né? Minha mãe, na época, né? Ela veio, lá de onde ela estava, lá na frente, ela veio. Falou assim, você está me chamando? Lê, o que está acontecendo? Queria saber por que eu estava chamando ela. Eu falei, não, mãe, não foi nada, né? Eu disfarcei. Tá, mas tinha saído uma bola de energia do meio da testa, assim. Tá? Então, olha, esse é um traforma, um talento especial que nós tínhamos, que eu e os outros colegas do grupo tínhamos numa vida passada. Agora, recuperar isso plenamente nesta vida, só se tiver uma utilidade prática, assim, se isso não acontece é porque não há necessidade, mas o curioso é a gente vivenciar esse tipo de fenômeno na vida atual. Assim, porque aí a gente fica sabendo como que a coisa funciona na prática, né? Diferente de outras pessoas que afirmam que é de um jeito, de outro. Tal. Não é assim, a telepatia em si não é uma impressão que a pessoa tem. Olha, a pessoa fazer um experimento com um grupo, assim, ó, para ver se adivinha alguma coisa, o pensamento, ou alguma carta que a pessoa pegou. Enfim, fazer um experimento parapsíquico, assim, não é uma coisa assim. Tá?
Na verdade, quando o fenômeno parapsíquico acontece que é de boa qualidade, tá, aquilo não deixa margem a dúvidas, tá certo? No caso da telepatia, não é assim, aquela pessoa ficar ali mentalizando assim e tal. Comigo aconteceu assim, eu vi que é uma coisa que envolve energia. Saiu uma bola do meio da minha cabeça, assim, ó, lá do meio da cabeça, assim, uma bola de energia, assim, então eu fiquei pensando comigo, eu fiquei um pouco assustado, porque eu era moço, né, moço novo, né, porque eu falei, nossa, eu não tenho controle, isso acontece espontaneamente, essas coisas, eu falei, caramba, né, na hora, assim, um negócio, situação daquela, mas saiu bem assim, ó, e saiu pela testa, assim, pelo chakra frontal, assim, bem na testa, assim, aquilo, que é uma bola de energia de uns 10 centímetros, assim, mãe, como se eu estivesse chamando minha mãe, assim, espontaneamente. Minha mãe veio mesmo de lá de onde ela estava perguntar por que eu estava chamando ela, tá? Mas ela pensou que eu tivesse gritado, assim, chamado através da voz, né? Tá? Então é que nem eu falei, né? Aquele grupo que eu tive na minha juventude falou para mim, olha, Guilherme, a gente quando numa vida passada aí, o grupo se comunicava, o pessoal do grupo se comunicava telepaticamente. Tá? Então, através dessa vivência que eu tive aí, eu pude comprovar que aquilo era verdade mesmo. Tá? E é que nem eu disse, assim, se você for fazer um experimento de telepatia, não é uma impressão que a pessoa tem, a pessoa, tipo achismo, assim, eu acho que eu vi tal coisa, que o seu pensamento não sei o que e tal. Quando a coisa acontece, acontece para valer mesmo, assim. Então, o fenômeno parapsíquico, ele é real e ele acontece mesmo. Tá? Então, se deixar margem a dúvidas, já fica um pouco assim, meio estranho. Tá? Porque quando o fenômeno é de boa qualidade, ele não deixa margem a dúvida. O negócio acontece mesmo. Tá? Aquela turma lá, aquele pessoal lá também, eles haviam me informado que numa vida passada eu havia sido mago. E eu lidava com elementais, que são seres da natureza. Tá certo? O interessante nisso é eu poder confirmar. E isso, eu pude confirmar isso daí. Tá? Durante alguns anos eu tive problemas com esses seres da natureza aí. Mas como eu já tinha informação, eu soube lidar com aquilo ali. Tá? Então eu fiquei sabendo. Agora, é assim, eu acredito que eu tenha, que eu soube lidar com essas coisas, assim, porque depois dos 25 anos, de lá pra cá, minha vida foi permeada de fenômenos paranormais, assim, diariamente. Principalmente dos 25 aos 50 anos. Hoje também acontece muita coisa, mas nessa época dos 25 aos 50 anos, acontecia diariamente fenômeno de todos os tipos. Mas eu acredito que apesar da intensidade daquilo tudo, eu soube lidar com aquilo lá, porque a gente pode, que nem no meu caso aqui, às vezes no momento de raiva, você pode utilizar os fenômenos paranormais, se a pessoa sabe lidar, ele dá para, às vezes num momento de raiva, você extravasar aquela raiva de maneira errada, usando esses fenômenos aí, né? Tá? Mas eu nunca fiz isso. Eu sempre tive muita consciência disso daí, mas o que não aconteceu na época que eu era mago, por exemplo. Quando eu fui mago numa vida passada, eu usei esses poderes paranormais aí, esses fenômenos paranormais, numa dada situação assim e tal, né? Que fugiu o normal. Então é difícil a gente manter a cabeça no lugar diante de você estar num cenário que você está com raiva, uma situação muito complicada demais assim, tá? Porque faz parte do ser humano, assim, na vida de relação dos seres humanos, né? No dia a dia. Então, às vezes no momento que você passa uma raiva assim com outra pessoa ou com outras pessoas, você de repente pode, se você tem essa ferramenta, você pode utilizar isso daí para prejudicar os outros, e o que é muito complicado. Foi o que aconteceu comigo naquela época. Então, dessa vez aqui, eu não fiz isso com ninguém. Embora, se eu quisesse, eu poderia utilizar isso, mas eu nunca fiz isso. Tá? Em vista das informações que eu tive e do que eu passei nessa vida aqui. Tá? Porque os elementais, eles vieram atrás de mim. Essas criaturas da natureza. Tá? Eu tinha habilidade para me comunicar com esses seres da natureza. E eu utilizei isso num momento de raiva.
assim, tal, numa situação aí e tal, né? Tá? E quem é paranormal desenvolvido pode perder a cabeça, tá certo? Tá, mas eu soube lidar com isso daí, nunca utilizei isso daí assim. É, mesmo naqueles momentos mais complicados da minha vida, eu nunca utilizei esse tipo de coisa, assim, para me vingar ou para coisa desse tipo, mas é muito difícil a pessoa manter a cabeça. Mas como eu já tinha a informação do que já havia acontecido em outra vida, né, tá certo, em outras vidas passadas e tal, eu sempre consegui ter a cabeça no lugar, né. Então, olha, é, ó, pesquisando vidas passadas, eu já tive retrocognição e tudo mais e tal, né? E a gente vai ficando consciente das coisas. Então eu nunca usei assim essas habilidades paranormais no intuito de me vingar de alguém, ou de extravasar a minha raiva em cima de ninguém. Às vezes a gente passa raiva, fica pensando. Não é fácil a gente manter o pensamento, porque a questão está no pensamento, manter o pensamento tranquilo, assim, não é fácil. Tá? Mas eu, na medida do possível, diante de tantas barbaridades que eu passei, eu sempre procurei controlar, né? Tá? Porque, veja, é uma responsabilidade, a gente tem acesso a informações que as outras pessoas não têm, né? Tá? Então eu estou passando isso daqui porque se porventura acontecer com alguém, tem que procurar saber lidar com isso daí, assim, não perder a cabeça, assim, diante, às vezes que nem eu falei, de passar raiva com os outros, assim, provocações e coisas do tipo, porque a pessoa pode... Eu poderia ter usado disso no decorrer da minha vida, mas eu nunca fiz isso. Tá certo? Então essa do que eu era mago numa vida passada, que eu lidava com elementais aí, tá? Eu perdi a cabeça. O que foi muito complicado para mim, porque numa vida futura, se você prejudicou os outros, aquilo é karma, né? A pessoa tem que resgatar aquela dívida kármica, né? Tá? Então, poucas pessoas conseguem lembrar do que fizeram nas outras vidas, ou conseguem ter acesso a essas informações, por vários motivos. Um deles é isso aí. Em primeiro lugar, que a pessoa poderia ficar muito perturbada mentalmente, assim, e não é esse o objetivo. Então eu sempre digo o seguinte: quando a pessoa tem condições de acessar informações de vidas passadas, é porque ela já está minimamente preparada para receber essas informações. Se ela está acessando, porque algumas coisas é muito perturbador demais. Entende? Aquilo dá um chacoalhão na cabeça assim que... Tá? Se a pessoa tiver acesso a coisas de vidas passadas, ou até dessas assim que você não lembra mais no dia a dia, às vezes aquilo vem assim na cabeça que a gente dá uma atordoada assim, né? Então, quando a pessoa tem acesso a dados, informações de vidas passadas, é porque a pessoa já está minimamente preparada, né? Agora, veja uma coisa. Tem muita gente aí na espiritualidade, que estuda espiritualidade, que estuda tendências inatas. Então, tendências inatas é uma coisa assim, ó. Se você... se você é bom em algum tipo de atividade, se aquilo está fluindo naturalmente, bastante assim, provavelmente você já lidou com isso na vida passada. Assim, esse daqui já é um outro tipo de trafor, tá? Então não é trafor parapsíquico. Ó, o trafor parapsíquico eu estava falando, eu falei sobre telepatia no estado da vigília física ordinária, levitação, tá? Se comunicar com seres da natureza, tá certo? São coisas da espiritualidade, assim, trafores parapsíquicos. Agora existe trafor, assim, de repente você começa a falar outra língua estrangeira sem nunca ter estudado. Há casos, assim, que a pessoa de repente começou a falar outros idiomas sem nunca ter estudado. Os outros perguntavam, você já estudou isso daí, né? Você fala, não está fluindo. Então a pessoa está tendo acesso à holomemória dela, a memória integral dela, de vidas passadas. De alguma maneira aquilo ali, aquele canal abriu para a pessoa. Então tem gente que fala às vezes 4, 5 idiomas diferentes, tá? Sem nunca ter estudado nada, e fala fluente. Fluente, escreve fluentemente, 4, 5 idiomas ou até mais. Fluente mesmo, assim. Tal, né? Mas é que a pessoa
a pessoa já tem essa informação, a pessoa já trouxe essas informações de uma vida passada. Porque tem que ter uma explicação para as coisas. Tá? Então, esse é um outro tipo de trafor, por exemplo. Já não é trafor parapsíquico, mas é um baita de um trafor, né? De repente, num dado momento, a pessoa começar a falar uma língua que ela nunca estudou, assim. Então, abriu aquele canal na memória integral dela, na holomemória. A pessoa começa a falar uma língua, falar outra, falar fluentemente, assim. Como se a pessoa fosse um cidadão daquele país, tal, né? X lá. Tal, né? É um outro tipo de trafor. Agora, isso daí é uma recuperação de um talento que a pessoa, de informação que a pessoa tinha na vida passada, em outras vidas, que a pessoa viveu em outros países estrangeiros. Agora existe a questão das tendências inatas, que já é um outro caso. Uma outra, tendências inatas é um outro caso. Quando a pessoa, alguma coisa flui com muita naturalidade, é porque a pessoa já vivenciou aquilo em outra vida. Tranquilo, porque não tem como. Se a pessoa é bom num determinado assunto, assim, se a pessoa tem aquele talento, aquilo flui com naturalidade, assim, qualquer disciplina, qualquer profissão, se a pessoa domina, o pessoal fala assim, não, se a pessoa tem o dom para aquilo ali, o dom para aquilo ali, é o popular, né, que a pessoa fala, é porque a pessoa já viveu aquilo ali numa vida passada, porque não tem explicação. Assim, nessa vida, se a pessoa é bom naquilo ali, às vezes a pessoa começa a lidar com uma coisa em pouquinho tempo, uma coisa que às vezes demorava 10 anos para o outro desenvolver, a pessoa pouquinho tempo a pessoa deslancha naquilo ali. Fica todo mundo olhando e fala assim, ou a pessoa é super dotado, né? Então precisa analisar cada caso, assim. Então tendências inatas também indica que a pessoa já vivenciou alguma coisa em outra vida, mas ali já é uma outra questão, tá? Isso daí já é uma outra questão, assim, se alguma coisa flui com muita naturalidade, tá certo? Tá? Pode ser em qualquer área da vida humana, assim. Tá certo? Então, se alguma coisa flui com muita naturalidade na pessoa, ali, um talento que o pessoal fala assim, nossa, a pessoa tem o dom para aquilo ali, né? Tem coisa que a gente realmente a gente admira mesmo, né? Que aquilo flui com muita naturalidade. Aquilo ali é porque a pessoa já estudou, a pessoa já viveu aquilo ali numa vida passada. Está apenas dando continuidade. Tá? A pessoa está, nesta vida atual, a pessoa está dando continuidade a algo que ela começou numa vida anterior. Tá? Porque se aquilo ali está fluindo com muita naturalidade, né? Isso daí é tendências inatas. Que a pessoa tem o dom, o pessoal, no popular mesmo, o pessoal fala, nossa, aquela pessoa ali tem o dom para aquilo ali. Né? No popular, assim. Mas isso é tendências inatas. Tá? É diferente de você ter acesso, começar a ter acesso a vivências na vida atual aqui, de fenômenos parapsíquicos, que nem eu falei assim. Tá? Isso é uma coisa muito rara demais, tá? Que nem algumas coisas assim que aconteceram comigo, né? Alguns fenômenos paranormais que aconteceram comigo nessa vida, que foi apenas um pitaco, assim, mas que serviu para confirmar informações que eu obtive, né? De que eu já tinha sido um mago, que nós já tínhamos formado um grupo numa vida passada, aquilo ali serviu de confirmação, que a gente lidava com fenômenos paranormais numa outra vida, tá certo? Tá, serviu de confirmação, tá? Agora tem essa questão das tendências inatas e também tem os outros, assim, trafor, que de repente, que nem eu falei, de repente a pessoa pode, é um outro trafor, um outro tipo de trafor, né? Por exemplo, a pessoa começar a falar línguas estrangeiras, assim, sem nunca ter estudado. Assim tal. Isso daí é uma recuperação de um trafor, tal. Diferente de um trafor parapsíquico. Tá? Recuperar um trafor na sua plenitude é difícil. Mas há casos, assim, não trafor parapsíquico, trafor, assim, outros tipos de trafor, que nem eu falei, começar a falar idiomas estrangeiros sem nunca ter estudado. Às vezes a pessoa recupera tudo isso. As pessoas perguntam, como que você consegue? A pessoa fala, não sei, aquilo flui natural na pessoa. Tá? Mas a pessoa está tendo acesso à memória dela, a memória integral. Então ela tem acesso a um banco de dados dela mesma, das vidas anteriores.
Que a pessoa viveu em vários países, diferentes países, então ela sabe falar várias línguas diferentes. Então, às vezes, a pessoa fala vários idiomas, mas é que ela está tendo acesso a esse banco de dados. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Bom dia.